Porque substituição processual é outra coisa. Substituição processual também é um instituto. Também é um instituto, cujo sinônimo é legitimidade extraordinária. Então utiliza sucessão. Por isso que eu coloquei aqui modificação das partes. Poderia ter falado substituição das partes? Pô, até poderia. Mas para não confundir com o instituto da substituição processual, então eu falei o quê? Sucessão processual, fenômeno processual, que nós temos a modificação das partes. Modificação. Sai um, entra outro no lugar. Sai réu, entra outro no lugar. Entendeu? Sucessão processual. A sucessão processual pode ser de duas espécies. Nós temos duas espécies de sucessão processual. A primeira delas é a chamada sucessão processual facultativa. Facultativa. Que ocorre quando o bem ou o direito litigioso é alienado. É alienado. Então, imagina que eu sou réu de uma ação reivindicatória por causa de um imóvel. E eu vendo esse imóvel. O imóvel é um bem litigioso. O imóvel é um bem litigioso. Ele é o objeto dessa ação reivindicatória. E eu vendi esse imóvel para o João, que não é parte desse processo. É um terceiro, não tem nada a ver com o processo. A ação existe entre eu e a Maria. A Maria ajuizou uma ação reivindicatória contra mim. E eu vendi o imóvel, objeto do processo, para João. Que nada tem a ver com a demanda. Vendi o objeto litigioso. Ou nós estamos aqui discutindo um crédito e eu cedi o meu crédito, fiz uma cessão de crédito para João. Então cedi um direito litigioso. Nessa hipótese, quando nós temos a alienação de um bem litigioso, alienação de um direito litigioso, é possível que aconteça a sucessão. Já que o João comprou, então eu vou embora do processo, o João entra no meu lugar. Já que o João adquiriu o meu crédito, que é litigioso, ele é cessionário do meu crédito, litigioso, então eu vou embora do processo, ele entra no meu lugar. Sucessão, modificação, sucessão facultativa. Tem um detalhe. Essa sucessão, que acontece por ato entre vivos, alienação do direito litigioso, alienação do objeto litigioso, sucessão decorrente de ato entre vivos, só pode acontecer com o consentimento da outra parte. Não basta que eu queira sair e o João queira entrar no meu lugar. Não basta. A Maria vai ter que concordar. A outra parte vai ter que concordar para que aconteça essa sucessão processual. Por isso que eu coloco aqui, Sucessão processual facultativa ocorre quando o bem ou o direito litigioso é alienado por ato entre vivos. Por exemplo, no contrato de compra e venda, vendi o imóvel para o João, O adquirente pode suceder o alienante. João entra no meu lugar, desde que haja consentimento da outra parte. Mas e se a Maria não concorda? Então, João vai ter que ficar lá quietinho, esperando, enquanto eu brigo aqui com a Maria, e eu já nem estou mais tão animado assim, porque eu já vendi mesmo, O João vai ter que ficar lá esperando? Isso é lógico que não. Mesmo que ele não tenha conseguido me suceder, porque a Maria não concordou, ele tem interesse direto nessa demanda. Por conta disso, ele pode intervir ao processo na condição de assistente litisconsorcial. Se a outra parte não consentir, o adquirente pode intervir no processo como assistente litisconsorcial. Só que nós temos uma outra espécie, que é uma sucessão obrigatória. Aquela era facultativa. Se o João quiser entrar no meu lugar, ele pode, desde que a Maria concorde. Se a Maria não concordar, entra como assistente. Estou no âmbito aqui de ato entre vivos. Eu vendi o objeto litigioso para ele. Eu vendi o direito litigioso para ele. Cedi onerosamente. Existe
uma espécie de sucessão processual que ela é obrigatória. Quando que a sucessão processual é obrigatória? Quando se der em razão da morte. Quando uma das partes falece. E aí não se tratando de direito personalíssimo, né? Porque se é direito personalíssimo, acaba, né? Encerrou. Especialmente quando disser respeito a direito patrimonial, se o autor faleceu, ele será sucedido pelo espólio ou por seus herdeiros. Aqui não interessa o que a outra parte pensa, não. É sucessão por morte. Sucessão por morte, ela é obrigatória. Sucessão por morte ocorre quando uma das partes falece no curso do processo. Nesse caso, o falecido será sucedido processualmente pelo espólio ou pelos seus herdeiros. E até que essa habilitação aconteça, o processo ficará suspenso. Onde que tudo isso está previsto na lei? Artigo 108. Artigo 108 do novo Código de Processo Civil. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária, aquela que atribuímos o nome de facultativa, né? No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Artigo 109. A alienação da coisa, aqui falando especificamente sobre a facultativa, né? A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Continua Stanley contra Maria. Se eu vendi a coisa, continua Stanley e Maria. O adquirente, o João, né, que comprou o objeto, que comprou o meu direito, o adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou o cedente sem que consinta a parte contrária. É o que nós falamos. Na sucessão facultativa, que acontece em razão da alienação do objeto ou do direito litigioso, o processo continua o mesmo, eu contra a outra parte. O adquirente pode me suceder no processo? Pode. Eu saio do processo e ele entra no meu lugar? Pode, mas tem que ter consentimento da outra parte. Por isso que o parágrafo primeiro começa por uma interpretação inversa, né? O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente sem que o consinta a parte contrária. Poxa, então ele vai ter que ficar lá esperando, sentado, até acabar? Isso é lógico que não. Parágrafo 2º. O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. Se a parte contrária concordar, então, sucessão. Eu saio, ele vem no meu lugar. Se a parte contrária não concordar, então ele pode intervir como assistente litisconsorcial. Parágrafo 3º. Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Beleza. E o artigo 110 fala sobre a sucessão por morte. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o disposto no artigo 313, parágrafos 1º e 2º. Parágrafos 1º e 2º. Por que de tão colorido assim? Pelo seguinte, atenção, cuidado. Nessa partezinha da matéria tem muito termo que é semelhante. E eu vejo muita gente errando. Vejo muita gente errando. Porque eu tenho aqui pelo menos 3 termos que são semelhantes, todavia totalmente distintos. Não confunda sucessão processual com representação processual e muito menos com substituição processual. São coisas distintas. Não confunda sucessão processual com representação processual e com substituição processual. Sucessão processual, nós vimos, ocorre quando temos a troca de uma das partes. Sucessão facultativa, alienação entre vivos do direito ou do objeto litigioso, desde que tenha consentimento da outra parte.
Sucessão obrigatória, decorrente de morte. Sai o autor, entra um outro no lugar. Sai o réu, entra um outro no lugar. Sucessão. Representação, outra história. Representação nós temos quando da capacidade processual. O indivíduo não tem capacidade para estar em juízo de forma autônoma. Porque é absolutamente incapaz ou relativamente incapaz. Então ele precisará ser representado processualmente. Representado. Ou assistido. No mesmo ponto, lá na capacidade postulatória, se ele não tem capacidade postulatória, ele precisará ser representado. Mas notem, meus caros, o representante está atuando em nome do representado e por interesse do representado. Por interesse do representado. Lá na sucessão processual, quando o autor originário sai e entra um outro, seja entre vivos, causa mortes, esse indivíduo que está entrando no processo está atuando em nome próprio e por interesse próprio. Em nome próprio e por interesse próprio. Na representação, não. Na representação, o indivíduo é incapaz processualmente. E aí está representado pela sua mãe, por exemplo. Ação de alimentos, né? Essa mãe representante está atuando em nome do filho, que é o autor da ação, e pelos direitos do filho, que é o autor da ação. Então, o representante, ele atua em nome alheio e por direito alheio. Por último, substituição processual, outra coisa totalmente diferente. Outra coisa totalmente diferente. Quando estudamos as condições da ação, uma das condições da ação é a legitimidade. E a legitimidade ordinária. O legislador vai dizer, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Eu vi ali embaixo que alguém bateu no carro do professor Luiz. E o professor Luiz não quer ajuizar a ação indenizatória. Eu não posso ir lá e ajuizar por ele. Porque eu não tenho legitimidade. Falta-me condição da ação. Veja, o direito é dele. Eu não posso pleitear em nome próprio um direito dele. É condição da ação a legitimidade. Como regra, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. Logo, são legitimados para a ação aqueles que pleiteiam em nome próprio direito próprio. Essa regra é absoluta? Não. Não. Existem exceções na lei em que alguém pode atuar em nome próprio por direito alheio. Em nome próprio por direito alheio. É o que acontece nas ações populares, né? Nas ações civil pública, nas ações propostas por um sindicato, por exemplo. Né? O sindicato está ajuizando a ação. Mas está ajuizando a ação por interesse dos trabalhadores lá que fazem parte desse sindicato. Ou seja, em nome próprio, pleiteando direito alheio. Por quê? Porque a lei autoriza. Porque a lei autoriza. Quando eu estiver diante dessa exceção legal, em que a lei autoriza que em nome próprio pleiteie direito alheio, aqui é substituição processual. Aqui é substituição processual. Aqui é substituição processual. Também chamado de legitimidade extraordinária. Exceção à legitimidade ordinária, que é condição da ação. Como regra, só pode postular em nome próprio direito próprio. Excepcionalmente, quando a lei autorizar, alguém pode pleitear em nome próprio, será o autor da ação, direito de outrem. E quando a lei autorizar isso, estarei diante de substituição processual. Legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária.
Então não confunda, pelo amor de Jesus Cristo. Não confunda esses três. Sucessão processual é a troca da parte, seja entre vivos ou causa-mortes, observados os requisitos que a lei determina. Sai o autor, entra um outro no lugar. E esse outro que está entrando no lugar está pleiteando em nome próprio direito próprio. Sucessão processual. Esse que está entrando no lugar está pleiteando em nome próprio direito próprio. Representação processual. De vida incapaz processualmente. Então ele tem que ser representado. O representante está atuando em nome alheio, porque o titular do direito, que é a parte, lembra, quem é o autor da ação de alimento? O filho. O filho. Então a mãe está atuando em nome do filho. Filho é o autor. Nome alheio. E quem é o titular de direito? Também o filho. Então por direito alheio. Representante, direito alheio, nome alheio. E substituição processual é o quê? Substituição processual é sinônimo de legitimidade extraordinária. Hipótese excepcional em que, por determinação legal, por autorização legal, alguém pode pleitear em nome próprio, como autor, direito alheio. Direito alheio. Então não confunda os três. Por fim, é possível substituir o advogado? Nós já vimos que é possível substituir a parte. Sucessão processual, né? Seja facultativa ou obrigatória. Possível. E o advogado? É possível substituir? Também. Também é. Por revogação do mandato ou por renúncia dele. O outorgante não me quer mais como advogado. Então ele pode revogar e constituir um outro advogado. Eu não quero mais ser advogado dele. Eu outorgado. Então eu posso renunciar. E aí, consequentemente, teremos a sucessão de advogados. O que a lei diz sobre o tema? Artigo 111. A parte que revogar o mandato, então eu estou falando de revogação, quem outorga é que pode revogar, né? Então é o meu cliente, não gostou dos meus serviços, quer revogar. Beleza, direito dele. A parte que revogar o mandato, outorgado a seu advogado, constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Então, na hora que ele vai revogar o meu mandato, ele já coloca um outro no lugar. Já outorga, já constitui um outro advogado no meu lugar para patrocinar a causa. Se ele não fizer isso, se ele revogar e não constituir outro advogado, o legislador diz, não sendo constituído novo procurador, no prazo de 15 dias, observar-se-á o disposto no artigo 76. O que diz o artigo 76? O juiz vai dar um prazo razoável para sanar o vício, e se o vício não for sanado, se ele não colocar um outro advogado no lugar, como não tem capacidade postulatória, extingue o feito sem resolução do mérito. Agora, eu, advogado, posso renunciar. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista nesse código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie um outro sucessor. Então eu posso renunciar. Provo lá que já avisei o mandante, estou saindo fora, não tem problema nenhum. Posso renunciar a qualquer tempo. Com um detalhe, nos 10 dias seguintes à renúncia, eu continuo a representar o mandante, tá? Para evitar prejuízo, né? Parágrafo 1º. Durante os 10 dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar o prejuízo. Parágrafo 2º. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Então, temos duas formas de substituir advogado. Pela revogação do mandato, que é um ato realizado pela parte, pelo outorgante, né? E aí cabe à parte
constituir novo advogado. Se não constituir, o feito será extinto sem resolução do mérito. Mas a substituição pode ocorrer por renúncia. A qualquer tempo, o advogado pode renunciar ao mandato, desde que prove que informou o seu cliente, seu ex-cliente, e detalhe, no prazo de 10 dias subsequentes, continuará a representá-lo. Algumas questõezinhas de prova para encerrarmos a nossa aula. Vamos colocar em prática o que nós vimos aqui. Questão da CESP de 2017. Julgue o item a seguir relativo às normas processuais civis, capacidade processual e postulatória e intervenção de terceiros. Após a juntada da procuração nos autos de uma relação processual, é vedado ao constituinte revogar os poderes conferidos ao seu advogado sem a anuência deste. Errado, né? Falso. Cá para nós, acabamos de ver. Imagina que você contratou um advogado que, rapaz, ô advogadozinho ruim. Ele não vai concordar com a revogação, é lógico que não. Aí você vai ter que ficar com ele pro resto do processo. Não é nem razoável, né? Então, errada a afirmação. Provinha da FGV de 2015, código não estava em vigor, mas aqui não traz nenhuma consequência. A regra plenamente aplicável, novo CPC, diz o seguinte: menor relativamente incapaz, assistido pelos pais, ajuizou a ação de cobrança de obrigação contratual em face do devedor. No curso da relação processual, deu-se o falecimento do demandante. O fenômeno processual pelo qual os herdeiros passarão a integrar o polo ativo da lide é conhecido como sucessão processual. Por isso que eu falei, não confunda, representação processual, terceiro, né, representante, pleiteando em nome alheio, direito alheio. Substituição processual é legitimidade extraordinária. O que tem de gente que marca substituição nesse tipo de questão? Não, substituição processual é legitimidade extraordinária. Litisconsórcio superveniente? Não necessariamente, né? Não necessariamente teremos, mas aqui está falando da substituição, né? Da troca. Então, não necessariamente do litisconsórcio. Sucessão processual. Isso aí. E legitimação extraordinária, mesma coisa que substituição processual. Outra prova, igualzinha, também da FGV para a delegacia de polícia, né? Veja lá, Manuel moveu ação judicial em face de Joana, pleiteando a condenação desta a lhe pagar verba indenizatória em razão da prática de ato ilícito. Manuel veio a falecer no curso do processo. Os herdeiros do autor requereram a habilitação para assumir o polo ativo. Tendo sido deferida pelo juiz a habilitação pleiteada, pode-se afirmar que aconteceu sucessão processual. Não confunda com substituição. Sucessão processual. Substituição, outra história. Legitimidade extraordinária. Belezinha, pessoal? Então é isso aí. Com a aula de hoje, encerramos o estudo sobre partes e procuradores, sobre os sujeitos parciais do processo. Espero que as nossas 4 aulas tenham sido úteis para o seu aprendizado, né? Que a partir dessas 4 aulas você não erre nunca mais nenhuma questão sobre o tema. Isso com certeza fará do professor Stanley muito feliz, muito feliz. Desejo a todos sucesso, que alcancem o sonho da aprovação em breve. Mantenha-nos informados aqui na LAC Concurso. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.